Bom, gente, eu estou com o Phantom 3 Pro, com Alientech, controle do Phantom 4 e com bateria externa. Vamos tentar fazer uma passeada hoje. Um pouquinho de sol dans la planche, mas vamos ver. The home point has been updated. Take off. Bastante sol, mas vamos tentar. Vou subir um pouquinho. Fazer um pouquinho de força. Vou para lá. Deixa eu ver como. Então, tudo certo, vamos lá. Partir a 30 mètres, peut-être 60 mètres sur melhor. Se ele vai ligar. O sol está bem forte hoje, hein? Para se regularizar um pouquinho. On va contre o sol, terrível. Daqui a pouco vai melhorar. Apresentant Alientech 2.4, Phantom 3, esse é um Phantom 3 e avec rádio do Phantom 4, tá? Eu estou utilizando o DJI Go 4, você sabe que é compatível, as rádios Phantom 4 são compatíveis com o Phantom 3 Pro. Deixa eu ver se aqui eu tenho a indicação de isso. 4,12, tá tudo certinho. Tá tudo empatado. Daqui a pouco você vai se acalmar esse sol. Tentar abaixar um pouquinho a câmera, mesmo assim. E aqui tá bem baixo esse lado. O sinal está perfeito para o momento. Estou a 64 metros só. Temperatura 38, tudo certinho alinhado. Estou com bateria de 5200 comme en parallèle. Donc in split, comme on parle. Batterie livre. Même qu'il faut tirer dans le som e virer aqui um pouquinho. Sou utilizado avec o LEL, pavilhão dele, para 92 de bateria ainda. Estou a 3.200. Hoje vamos desafiar o Alientech, ver o que ele consegue aqui. E a rota normal que eu faço. Com o sinal do HD um pouquinho descer. Vamos ajudar ele a voltar. Como estou entrando na cidade aqui, eu vou subir também. Coisa pipa.
120. O sol tá bem forte, mas não disse a pouco vai melhorar. Não sei qual é aqui para lá, não é para lá. Passando de cima do... Sentando aí 4,5. Comportar corretamente, já a oxidação, logicamente. HD oxida um pouquinho de novo. 5 km. Vamos ver se aqui melhora um pouquinho. Assim, ó, o toque forte. Vamos subir um pouquinho. Tem a água aqui. Então, aí 6 km. Deixa eu ver se tem um aviso aqui. Opa, chega. Subir de novo. Vamos para a Avenida Brasília. Você está sofrendo aqui, hein? Cidade total, está sofrendo muito aqui. Sete km. Se ainda, muito difícil agora. Estou ali diminuindo um pouco a velocidade dele. Para tirar ajuda. Vou subir um pouquinho. Muito não. Vou tirar o elástico que eu tenho. Isso vai dar um pouquinho de busca a imagem, porque, olha lá, ele sobe mais devagar, podem acompanhar. Então, muito rápido. Passando para cá, ó. Outro KM. Ó, do chão aqui, perfeito. Ótimo. O sinal está perfeito do rádio. Olha, absurdo louco. 8 km
Não tem ali um susto aqui. Direcional total. Estou entrando na parte do 9 km aqui. Até 22 minutos ainda. Para subir um pouquinho. Vou deixar ele voltar exatamente 9 km que ele vai pedir. Battery level is low. The aircraft will go to the home point in 10 seconds. Voilà, vou deixar 9 km. Então, Go home. vou deixar para o motor sustentar ele. Voilà, de novo. Go home. Voilà, vou voltar. Tentar para não perder o sinal de retorno. Voilà, tá bem. Cidade. Tomar cuidado o retorno de Roma, que dá corte a montanha, acho que pode bater lá. Então, muito cuidado. Se ele acha um caminho mais curto que o ficha, ele pode bater. Então, muito cuidado com isso. Dans 9 km, vamos botar 4 baterias sobrou. Até lá. Eu vou ter que cancelar esse retorno Roma. Vai ir um pouquinho mais rápido a volta. Parece um pouquinho lenta. Voilà, já está lá a 14 quase. 10 segundos. Do lado da cidade. Passar um pouquinho para lá. Para evitar outra coisa aqui. Estou bem longe. Outro km ainda. D'après la batterie, eu tenho 15 minutos de voo. Eu estou gravando dia 13. E já voltei 1 km 400. O auxílio do HD está voltando devagar. Direcionar um pouquinho para cá também. Eu vou pegar essa pista que eu quero. Aqui tem passagem de avião, mas do outro lado. À direita da avião. Aqui não tem caminho. Estou entrando quase para terra avec les batteries. 7 km, 64 de bateria. Donc, il sert de voltar no tempo. Quilômetros, com certeza. Vou botar elastique aqui porque c'est cansativo. Simulação de imagem. Aqui estou movimentando um pouquinho o controle para já tentar recuperar. A 6360, entrando dans a phase de retorno, tranquilo. Eu estou com o elástico aqui para empurrar, parce que quand ça monte, ficar com esticamento. Lá embaixo está zero. Vou ver a bateria como está.
363, 64, 62, certinho. 48 graus, faltando, já tem mais que a metade. Remaining Power, 2.300, saiu com 4.100. Olha, se você dava para ver a quilometragem, a 5,5 lá, par rapport à minha bateria lá em cima em vermelho, 5,5. Então, isso permite o quê? Como você embaixo da quilometragem par rapport ao porcentagem, é que o porcento que deixa para você aterrissar. Hein? Então, bom de recuperar. Hein? Là, eu estou com peut-être 1% já a meu favor só. Là, regardez par rapport au temps, uma vez que eu passo essa parte verde, eu vou commencer até depois a descer. Ainda não, porque isso aqui com a pipa tem aqui. 51, 53. Opa, devagar, porque peso. A 200 metros dá um pouquinho de vento, o GPS voltou também. Se há. Daqui a pouco vai já melhorar. Vai melhorar já. 46 com o truque. Vamos a descer bastante para ter uma velocidade maior. A 120. Olha lá. Deixa eu fazer assim. 49, 44. O óculos até pode começar a ganhar voltamente. Voilà, 3 Beatriz, 2, ó, metade agora. Vou aqui começar a pegar a meu favor a bateria. Vou só um pouquinho desviar para a esquerda, que eu saí de lá. Que seja 10% quase, meu favor. Eu tenho um vento contra aqui um pouquinho da volta. Um pouquinho à esquerda. Deixa eu ver como está o plano aqui. Onde eu estou. Chegou um pouquinho. Tava a curva aqui. Então já vou começar a virar um pouquinho para a esquerda. Opa. Ponto doc, vira muito. Opa. Deixa eu ver como está bem as antenas. Aqui, aqui que não entende, il y a essa bússola está errada, do Photon 4 par rapport a está errada. Quarenta, 28, 3 segundos. Dois quilômetros. Eu comecei a descer um pouquinho também de novo. Eu vou ver que aussi é melhor, porque depois da tenda, como você coloca. Ó, deixa eu ver. Lá. Je sais pas. Voilà. Eu tô com 14%. A volta tem um pouquinho de vento na volta.
deixa ver o negócio da água aqui, ó. É um pouquinho só. Não tá tão ao meio. Que houve aqui, ó. Pra ver. Cada um. Deixa eu ser um pouquinho aqui, ó. Pra dar a claridade. Vou tirar. Attention, aqui. 31, 15%. Não sei por que deu essa caída assim, absurda. Vou começar aqui mais. Tu tem a bateria que tu vai escondendo uma antena, tem que ver depois. Chega aí, deixa eu dar uma volta aí também. Eu vim te trazer no cavalo. Deixa eu tô um pouquinho fora. Quem veio te trazer no cavalo? Vou corrigir aqui. Quem veio te trazer no cavalo? Vou tirar o elástico, porque tô já. Vou tirar o elástico. Vou pedir para Rexodrome, vai dar tempo. Go home. Voilà, deixa eu se ajudar. Aí eu começo tranquilamente a fazer a descida aqui com segurança. Eu vou entrar em modo de crítico já. 18, 20. Ó. Já, fechou. Vou dar low battery. Low battery warning. Deixa ele chegar. A descida. Evitar de cair da 10. rapidinho. Show. Beleza. 11%. Ó, vou encontrar. Quase nada. Critically low battery. Eu sei. Taca. Vou deixar o vídeo, tá, gente?